Vocês estão? Hoje nós vamos continuar com nossos estudos sobre os biomas no Brasil. Eu busquei aqui, fiz algumas pesquisas, né, em alguns sites, sobre dados oficiais, sobre documentos, né, que são considerados oficiais acerca dos biomas brasileiros. A gente viu a classificação na aula passada, né, e a delimitação, né, da localização dos biomas. Eu vou mostrar aqui cada um para vocês, né? Enfim, eu fiz peguei o Quantum GIS, né, o QGIS, e aí apresentei, fiz um mapeamento aqui com um dado do IBGE, né, correspondente à área de cada um dos biomas, né? Então, da Amazônia, da Caatinga, do Cerrado, da Mata Atlântica, o Pampa, né? Bioma Pampa, e o Pantanal, cada um com sua cor correspondente. Então, aqui a área correspondente da Amazônia, né? O maior bioma que nós temos, o Cerrado em vermelho, a Caatinga aqui em azul, a Mata Atlântica em verde, né? O bioma aí do Pantanal nessa parte aqui, né, no Mato Grosso do Sul e no sul do Mato Grosso, e a região do Pampa Gaúcho, principalmente aqui ao sul do Rio Grande do Sul. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês aqui no QGIS, mas eu quero voltar para cá para demonstrar como foi que eu acessei a esses documentos. No site do IBGE, quando a gente põe aqui biomas, ele apresenta uma série de documentos, né, disponíveis, mapas, enfim, uma sequência de diversos documentos que tratam sobre, né, dados oficiais que tratam sobre os biomas brasileiros. Clicando aqui em Geociências, né, nesse mapa, a gente verifica, aliás, ele abre enfim, uma nova página que apresenta o aplicativo, o banco de dados de informações, os biomas numa escala de 1 para 250 mil, e o sistema costeiro marinho. Clicando aqui nesse último, né, que é o mapa mesmo em si, aliás, ali é do aplicativo, né? Voltando aqui só para poder demonstrar para vocês, clicando aqui no aplicativo, né, que trata sobre aí o acesso aos dados, ele apresenta aqui os biomas, né, e o sistema costeiro, enfim, uma série de documentos aqui que podem ser lidos, né, que tratam sobre cada um, que trata sobre cada um dos biomas, né, com relatos oficiais, dados técnicos, dados atuais sobre a cobertura. E aí me chamou a atenção, por exemplo, quando a gente vem aqui, aqui bioma sistema costeiro marinho. Ele apresenta, né, a distribuição espacial de cada um desses e apresenta esse mapa, né, em que a gente tem a ocupação, né, de cada um dos biomas e também a ocupação do sistema marinho, né, claro, na faixa aqui do Oceano Atlântico, que tem essa interlocução com a parte da parte marinha e da parte terrestre, né, ou seja, o sistema marinho mesmo. Então, aqui com a definição, né, do Pampa, enfim, esse verdinho mais claro da Mata Atlântica, veja como ela, quando vai chegando aqui até o estado da Paraíba, ela já vai, né, perdendo área, né, e aqui nessa parte mais do Nordeste brasileiro a gente tem aí a ocupação da Caatinga, mais ou menos aí no meio do estado do Piauí, ó, e no oeste da Bahia, né, a gente tem a ocorrência, né, do Cerrado, né, uma zona de transição, né, para entrar no Maranhão, e aí chegando aqui no leste, perdão, no oeste do Maranhão, a gente tem também outra zona de transição, né, e aqui no norte do Tocantins, passando aí do Cerrado para a Mata Atlântica, e aí quando a gente dá um zoom aqui maior, deixa eu aumentar aqui, a gente verifica que o mapeamento que foi feito, ele inclusive abrange áreas internas, né, áreas continentais. Certamente aqui são áreas de baías, né, por exemplo, aqui nessa região a Baía de São Marcos, lá no Maranhão. Então, esse sistema marinho que foi mapeado aqui tem um conjunto de centenas de ilhas e reentrâncias. Aqui a gente tem, ó, na Baía de Todos os Santos também. Então, veja que o mapeamento ele abrange a área, obviamente a área marinha, né, a área do oceano, mas também a parte aí terrestre nesse mapeamento. Eu trouxe esse mapa, achei ele bastante interessante porque ele distingue, né, área por área e inclusive com um mapa do estado ao fundo, né? Então a gente tem como identificar, por exemplo, que o Pampa
chega até essa parte aqui centro-sul do estado do Rio Grande do Sul, a faixa da Mata Atlântica, né, ela aqui no estado de São Paulo, do Paraná, chegando até um pedaço do Mato Grosso do Sul, a gente tem aí a ocorrência da Mata Atlântica, mas quando chega aqui mais para o Nordeste, até por conta da diferença de clima, né, que nós vamos encontrar aqui, né, o semiárido e aqui o clima tropical, né, a gente tem alterações aí tanto da temperatura quanto da ocorrência de chuvas. Então, isso vai diferenciar, faz com que seja diferenciadas as condições locais de clima por região. Então, voltando aqui para o aplicativo do IBGE, ele detalha também, traz algumas informações, caso vocês queiram ler depois, né, não dá para apresentar aqui, mas entre cada um dos limites de cada um dos biomas. Então, ele vem apresentando aqui como é que foi feito, né, e traz algumas informações pontuais. Então, por exemplo, as características aqui, né, dessa área do norte de Minas, sul da Bahia e centro da Bahia. Então, faz o destaque e identifica que há alguns microclimas na parte interna, né? Então, você veja que aqui na parte do norte de Minas, a predominância é do bioma da Caatinga, e quando você chega aqui para o centro, né, da centro-sul, enfim, da Bahia, a gente tem essa zona de transição entre a área de Mata Atlântica e o bioma da Caatinga. E ele apresenta para todos os outros biomas da mesma maneira, né? Então ele traz aí informações detalhadas, inclusive com informações específicas de cada uma das localidades. E eu penso que é um material muito bom, oficial, né, com dados atualizados que vocês podem visitar, né, e fazer os estudos para poder se basear em trabalhos posteriores. Pessoal, em Sergipe, eu dei uma olhada aqui nos sites das secretarias estaduais para ver dados oficiais, e aí nesse site aqui, né, da SEAGRE, ele apresenta alguns tipos de vegetação que são encontradas. Então, destacar aqui que a gente tem o tipo de vegetação, mas que o bioma ele contempla em Sergipe dois tipos de bioma, né? Deixa eu voltar lá naquele site que apresenta a distribuição por estado. Então a gente vê aqui, ó, nós temos, né, a Mata Atlântica, esse verdinho, e temos a Caatinga, esse mais amarelado. Então eu vou dar um zoom aqui para destaque no nosso estado, para a gente poder visualizar, né? Então percebamos que essa faixa, né, leste aqui, né, do estado, banhada aí pelo Oceano Atlântico, tem essa influência de chuvas e ocorrências de chuvas diretas, né, como predominantemente, e essa faixa mais a oeste do estado, né, do centro-oeste do estado, a gente tem, né, a ocorrência aí da Caatinga, né? Então, destacar que no site, cadê? Deixa eu voltar aqui, no site ele apresenta aqui, por exemplo, formações perennifólias, né, ou seja, né, com folhas ao longo de todo o ano, então, de vegetação. Então, nós temos aí os manguezais, a Mata Atlântica, ou Floresta Atlântica, associações de praias e dunas, restingas, etc. Então, cada uma dessas daí cada uma dessas formações de vegetação vai se encontrar nessa faixa mais esverdeada. E aí, quando a gente vai para outra definição, né, formações de regiões áridas, né, ou semiáridas, aí a gente vai ter caatinga, associações rupestres, né, e aí ele vem fazendo uma descrição aqui conforme a ocorrência e a localização de rios, né, enfim, também cabe aqui vocês fazerem essa pesquisa, né, para a gente identificar no site, no estado de Sergipe, essas características. O site do InfoEscola também traz algumas descrições, né, mas o que eu achei interessante foi esse mapa aqui, que ele detalha ainda mais a ocorrência, ou melhor, o uso e ocupação do solo por espacialmente, né, por localidade. Então, vejamos que a gente tem aqui uma dezena, né, de formações vegetais, inclusive antrópicas, né, como por exemplo essa de pastagens. Ó, a gente vê aqui esse verde médio, né? A gente tem esse verde aqui mais escuro, que é a associação de Caatinga com pastagens, essa área daqui, Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre.
no caminho aí para a Canindé de São Francisco, né, que é essa ponta aqui mais extrema, mas a gente tem aqui a predominância desse verde, que é da ocorrência de pastagens, o que é ruim, porque a gente acaba tendo a identificação de que boa parte dessa área foi literalmente desmatada, né? Então a gente tem aqui em azul alguns outros cultivos agrícolas, né, esse azul mais forte, e áreas expostas, solo que foi desmatado. Então, as áreas em vermelho, a ocorrência de manguezais, uma, enfim, boa verificação, né? Ainda temos uma ocorrência interessante de florestas de manguezal. Esse verdinho mais claro aqui, né, no litoral, a ocorrência de vegetações de restinga, né, com suas diversas espécies de mangabeira, cajueiro, enfim, né, essa vegetação arbórea mais litorânea. Aqui em azul quase que não dá para enxergar, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o, o zoom para a gente identificar, ó, que tem algumas áreas de viveiros, né? Esse azulzinho mais clarinho, ó, aqui no norte, né? No norte de Aracaju, aqui é limite com Nossa Senhora do Socorro. Então esse azulzinho aqui a gente vai ter viveiros de camarão, cassinicultura, né, nessas áreas. Então esse mapa ele foi produzido pelo Observatório de Sergipe, que está diretamente ligado à Secretaria de Planejamento do Estado de Sergipe. E claro, ele baseia, ele serve de base, todos os dados aqui do Observatório servem de base para trabalhos, para projetos, investimentos oficiais do Estado. Eu abri essa reportagem aqui, né, que trata, enfim, do ano passado, né, de novembro do ano passado, e que ele vai constatando aí alguns dados de diminuição tanto das áreas de Caatinga quanto de Mata Atlântica. Então, vou pegar só esse trecho aqui, né, para a gente compreender. A Mata Atlântica originalmente abrangia quase todo o litoral da Baía de Sergipe, revela a pior situação, pois, apesar de apresentar um alto número de espécies, sofre com elevada perda da área natural, né? Então, cerca aí de 25%, né, no ano passado foi identificado como uma área de perda, e esse é o cenário também da Caatinga. Deixa eu vir para aqui, pessoal, para poder mostrar para vocês no SIG, no Sistema de Informações Geográficas. Eu baixei esse dado aqui no site do IBGE, lá naquele site, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui em Geociências tem como a gente fazer o download, né, desse arquivo, né, que é o dado oficial. Só fiz mesmo a configuração aqui da pintura e aí baixei a imagem do Google, né? Fiz a verificação com a imagem do Google para gente ter a, é, a verificação direta é, da imagem de satélite. Deixa eu só diminuir aqui a verificação para transparência para eu mostrar para vocês é, através opacidade aqui. Vamos lá, deixa eu ver se é esse aqui. Acho que é. Pronto, é isso mesmo. É diminuir, né, para a gente poder enxergar através da imagem. Deixa eu diminuir até um pouquinho mais aqui a tonalidade. Ok. E aí eu vou vir aqui agora e vou fazer aquela categorização que nós fizemos agora há pouco, né? Então eu vou vir em bioma, e aí vou dar um classifica. Nós temos aqui, né? Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal. Perfeito. Deixa eu só modificar aqui em cores diferentes para a gente ter uma diferenciação melhor. Vou aplicar e a gente vai verificar aqui agora sim. Então vejam, né? Eu correspondi aqui no SIG com a imagem do Google, só para a gente visualizar mesmo, né? E aí baixei o dado, né, correspondente ao IBGE. Então, vejam que tem como a gente identificar, através desse mecanismo, aqui em Sergipe, por exemplo, né, aqui é a foz do rio, do rio São Francisco, ó. Deixa eu desabilitar aqui para a gente identificar, né? Então, aqui é a foz do rio São Francisco, aqui é a parte sergipana, do território sergipano, aqui é a parte de Alagoas, né, do extremo sul de Alagoas. Aí, observando aqui também, ó, a área aí do município de Aracaju, né, e quando a gente, né, insere aqui essa informação do IBGE, a gente percebe que ela vem, né, até próximo dessa cidade aqui,
Deixa eu dar uma olhada aqui, deve ser Itabaiana, né? Então vejamos que é exatamente, ó, aqui a gente tem a serra, né, de Itabaiana, né, a formação da serra de Itabaiana, aqui um açude, aqui outro açude que deve ser da cidade de Itabaiana, dando um zoom maior aqui, né, a gente consegue identificar, ó. Então vejamos que interessante, é exatamente nessa faixa aqui a gente tem o limite de transição, ó, né, que foi definido aí pelo IBGE. Então, a cidade de Itabaiana já entra aí uma zona de limite, né, de agreste, né, entre a Mata Atlântica e o semiárido, né, então essa faixa aqui seria de limite. E vejamos que quando a gente parte mais para o sul do estado, a gente tem aqui a ocorrência de áreas que são mais com mais chuvas, né, com a ocorrência aí da Mata Atlântica. Aqui, ó, vindo mais para o sul, a gente tem aí a cidade de Salvador, né, com a Baía de Todos os Santos, que também respeita essa característica. E aí vindo aqui, ó, Feira de Santana, né? Vejamos que ela está numa área de limite entre um e outro, né, entre um bioma e outro. Enfim, há a possibilidade de a gente fazer essa verificação, né, como com a imagem do Google, né, a gente consegue visualizar, enfim, todos os espaços e depois sobrepor, né, com o dado do IBGE para poder fazer a verificação direta, né, vindo aqui, ó, aqui aparenta ser o estado do Maranhão exatamente, entre o bioma da Amazônia e o do Cerrado. Então, ó, até bem pertinho ali, né, tá como Cerrado. E aí a gente tem aqui a identificação. Eu acho que aqui é a cidade de São Luís, da capital do estado do Maranhão, exatamente, né? Então, enfim, com os lençóis maranhenses aqui, inclusive, né? Bastante, bastante divulgado, enfim, uma área bastante explorada turisticamente. Vejam só que a área é enorme. São 155 mil hectares de dunas, né? Uma área específica aí no planeta Terra. Enfim, pessoal, é, deixar aqui, encerrar por aqui, né, essa aula, né, para a gente poder identificar cada um dos espaços e o bioma correspondente. Dizer para vocês que eu vou deixar um questionário para que vocês façam a leitura, né, e respondam. Vou inserir agora nessas questões. Esse questionário deve ser enviado para o meu e-mail, antonio.santos@academico.ifes.edu.br. Eu vou colocar aí até o dia 11, né, desse mês, 11 de março, para vocês responderem e me enviarem. Estou à disposição logo que é oportuno. Se cuidem, pessoal. Infelizmente, a pandemia avançou. A gente não tem um cenário muito bom nos hospitais. Quem puder ficar em casa, evita o máximo estar saindo. Para a gente, enfim, tentar parar esse vírus aí, esperar a vacina, que com fé em Deus vai sair logo e a gente vai seguir o nosso cotidiano. Forte abraço a todos, pessoal. Estou à disposição logo que for oportuno. Um abraço.